da série de resistência dos materiais. A gente falou na aula anterior a respeito do conceito, um conceito bem superficial, mas apenas para exemplificar as tensões que nós conhecemos a princípio, né? As mais simples. Na verdade, as tensões elas se resumem em duas. Nós temos uma tensão do tipo normal e tensão do tipo cisalhante. Vai depender do modo como ela atua na face de análise. Então, a gente aqui a princípio vai cortar, né, vai fazer uma seção de análise nos elementos transversal à sua direção maior, o seu com maior comprimento, né? E então, se a força estiver atuando normalmente aquela face, né, ou seja, na direção ortogonal a 90 graus daquela face, a gente considera uma tensão normal, seja de tração, como está desenhado aqui, ou de compressão, se for o contrário, uma flechinha apontando no sentido de comprimir aquele elemento. E a tensão cisalhante ela vai aparecer ali passando sobre aquela área, né? Então, o vetorzinho da força ele vai estar contido ali naquela face, né? Arrastando sobre a área. Muito bem, e dessas tensões nós falamos aqui das três mais simples, né, que são a tensão normal, que aparece nos elementos que sofrem um esforço de tração ou de compressão, a tensão cisalhante, que aparece nos elementos que sofrem um esforço de corte, né, ou um esforço cortante, e a tensão de esmagamento, que aparece principalmente nos elementos de ligação, pinos, né, que é o efeito o próprio nome já diz, de esmagar, né, a deformação correspondente é o esmagamento do elemento. Hoje nós vamos fazer um exercício sobre as tensões normais e vamos deixar também algum exercício para vocês fazerem, para se avaliarem, né, para ver se vocês estão compreendendo bem. Vamos lá. Nós temos aqui então um exercício, né, um mecanismo, um elemento, melhor dizendo, que é bastante simples, de acionamento de uma máquina. Esse elemento ele funcionaria da seguinte forma: ele está aqui vinculado nesse ponto C, né, e à medida que nós atuamos aqui com um esforço nesses dois pontos do lado direito do elemento, esse esforço é transmitido, né? A tendência é que o elemento sofra uma rotação nesse sentido, puxando, tracionando essa barra AB, que vai atuar fazendo algum mecanismo funcionar. Enfim, o nosso foco aqui é esse elemento, né, o elemento AB. Então veja, a gente já colocou uma força aqui, que é a força que atua no sentido de resistir a esse movimento, né, porque o mecanismo ele provoca uma certa resistência, que mecanismo que seja, né, ele vai, de certa forma, ele vai oferecer uma dificuldade a esse movimento de acontecer, né? E nós vamos fazer as análises baseadas nessa situação. Muito bem, o enunciado está me dizendo aqui, ó, um mecanismo de acionamento de máquinas funciona conforme o esquema ao lado, duas forças aplicadas a um elemento em L, que é o formato L, né, o elemento B, C, D, atua no sentido de tracionar a barra AB, então puxar, né, a barra AB. O material da barra AB de 10 mm de diâmetro, faltou colocar aqui, né, o material da barra AB de 10 mm de diâmetro é o aço, né. Eu estou pedindo que nós determinemos a tensão normal na seção transversal da barra AB, certo? Então vamos lá. Bom, a princípio o que nós devemos fazer é analisar de maneira simplificada aqui esse elemento AB. Então eu vou desenhá-lo aqui, né? E vai atuar sobre ele essa força de resistência aqui do mecanismo, né? E em contrapartida nós vamos atuar com uma força correspondente aqui para o lado direito, que é o efeito provocado por essas duas forças aqui do lado, né? Essas duas forças aqui vão fazer o efeito de tracionar a barra, e aí a ideia é que ela seja tracionada com o valor da resistência que o mecanismo oferece, para que possa haver uma possibilidade ou uma tendência de movimento, né? Muito bem, nessa situação aqui, que a gente chama de situação de equilíbrio, né, essa palavra é muito importante,
equilíbrio, quer dizer, todas as nossas análises elas vão se basear na situação de equilíbrio. Ou seja, não está havendo, ou pelo menos ainda não aconteceu a falha, né, a catástrofe. Então, o elemento aqui está, a princípio, parado, em equilíbrio e sem movimento, né? Para nós fazermos a análise, nós precisamos fazer um corte, uma seção transversal aqui nesse elemento e analisar o que acontece com a face que vai aparecer. Essa força P do lado de cá ela tem que ser equilibrada pelas pequenas ligações químicas que acontecem aqui nessa face com relação ao outro pedaço que sobrou. Então, cada pedacinho vai sofrer um esforço de tração. No fim, se eu somar todos, eles vão ser iguais a P. Então, eu vou distribuir essa força por essa área aqui, de tal modo que a tensão, né, o cálculo da tensão, né, que é justamente o que o enunciado está nos pedindo, determine a tensão normal na seção transversal, né? Então, a tensão normal, a gente utiliza essa simbologia aqui, que é uma letra grega, o sigma, né? A tensão ela é igual à força distribuída pela área, certo? Então, para nós conhecermos a tensão, nós precisamos de duas coisas, força e área, certo? Sempre vai ser assim. O cálculo de tensão, a gente vai precisar do esforço aplicado no elemento, precisamos conhecer o esforço aplicado no elemento. Eventualmente vai ser mais fácil, vai ser mais difícil de eu decifrar qual é essa força. E depois eu preciso de uma propriedade geométrica do material, do elemento, né? Quer dizer, isso daqui expressa a quantidade de material que a gente tem. Se a área é maior, provavelmente o material vai sustentar mais, né? Vai suportar mais força. Se a área é menor, ele vai suportar uma menor quantidade de força, certo? Então, só relembrando aqui, nós temos a equação do cálculo de tensão normal, certo? Muito bem, vamos partir disso daí para a gente poder determinar o valor da tensão. Então, lembrando, para determinar o valor da tensão, nós precisamos da força e da área, certo? Vamos começar pela força. Vamos lá, como é que nós faríamos o cálculo do esforço nesse elemento? Bom, veja que para aparecer o esforço P, eu preciso, né, sobre a barra, eu preciso fazer um diagrama de corpo livre. O que é um diagrama de corpo livre? É um desenho, um esquema, né? O diagrama é um esquema de forma de desenho, onde eu destaco o elemento de interesse ali, para que eu seja capaz, então, de identificar um efeito que eu não conseguiria identificar sem fazer esse destaque, né? Então, por isso que chama de corpo livre, é que eu pego um corpo, a minha escolha, e liberto ele do sistema, né? Pronto, ele está lá sozinho, só que eu preciso obedecer a alguns critérios, né? Eu preciso aplicar todos os esforços que estavam aplicados no elemento lá, no sistema, e também os esforços correspondentes às vinculações no elemento. Então, veja, se a gente observar aqui no papel anterior, nós temos os dois esforços já estabelecidos e eu tenho esforço que é propagado aqui por essa barra. E ainda tem essa vinculação aqui, tem um pino aqui atravessado, né, nesse elemento. Então, esse pino também provoca uma reação. Beleza. Vou colocar aqui, então, no meu desenho, todas essas ações, né? Veja. E a partir desse momento, para eu encontrar o valor do esforço, como é que eu posso encontrar o valor de um esforço? Do ponto de vista do equilíbrio. Assim como quando nós fazemos uma análise, por exemplo, de uma gangorrinha, se eu tenho aqui uma gangorra, né, e eu tenho uma pessoa de cá, né, que pesa 50 quilos, por exemplo, eu tenho, obviamente, que pôr uma pessoa de cá com quanto? 50 quilos também. Por quê? Porque aí eu vou ter um esforço aqui atuando no meu elemento que compensa o efeito do outro elemento, do outro esforço, né? Então, basicamente, essas equações aqui, as equações de equilíbrio, elas servem para nós tentarmos calcular a compensação feita de um esforço para com os outros, né? Então, veja,
qual que é o esforço que eu teria que fazer aqui em P para equilibrar o esforço de 50 e de 15 que está tentando girar o elemento no sentido horário, né? Então eu tenho que ter um esforço que atua no sentido anti-horário para tentar equilibrar esse movimento, né? Muito bem, para fazer isso eu uso as equações de equilíbrio. As equações de equilíbrio são somatório de esforços e somatório de momentos. Ambos têm que ser igual a zero. Todos os esforços, a soma de todos os esforços e a soma de todos os momentos em relação a qualquer ponto tem que ser igual a zero. A soma dos esforços a gente distribui, né, para ficar mais intuitivo, entre a soma dos esforços na direção x, que seria essa linha horizontal, na direção y, que seria a linha vertical, e eventualmente na direção z, que é a linha que sai do papel, né, está perpendicular aqui nesse ponto em relação à tela do seu vídeo, certo? Bom, então veja, com o tempo nós vamos pegando a prática e aprendendo como é que a gente vai aplicar, quais equações que a gente tem que aplicar para sair mais facilmente a resposta. Nesse caso eu vou aplicar o somatório dos esforços em relação ao ponto C, somatório dos momentos em relação ao ponto C, lembrando, né, que é um momento? Momento é aquele efeito, o próprio efeito que acontece aqui na gangorra, né? É o efeito provocado por um esforço aplicado a uma distância do ponto de rotação. Então, se o ponto de rotação na gangorra é esse daqui, né? Esse é o ponto de rotação da gangorra, o efeito provocado por um esforço que eu aplicar aqui é o efeito de rotação, certo? Esse efeito de rotação. Esse efeito vai ser mais pronunciado quanto maior for o valor da força e mais distante for esse ponto, a ponto de aplicação da força em relação ao ponto de rotação. Essa distância aqui. Então, o momento ele é igual a força vezes a distância. Certo? Só lembrando que essa força ela precisa estar perpendicular à linha da distância, né? Tem que estar perpendicular à linha da distância, certo? Muito bem, vamos lá. Por isso nós fazemos as decomposições, né, quando é necessário. Muito bem, vamos lá. Eu estou considerando que todo momento que atua nesse sentido, ele é positivo, né? Portanto, os elementos que atuarem nesse sentido, eu vou chamar de negativos, certo? Quer dizer, um contrapõe o outro, certo? Muito bem. Então, vou começar pelo... como eu estou fazendo o momento em relação ao ponto C, eu vou imaginar como se fosse a gangorra, né, aqui ancorada no ponto C. Então, veja, essa força de 50, ela provoca uma rotação em torno do ponto C. Força de 15 também, a força P também. Então, vamos começar pela força P. Qual é o momento provocado pela força P? Esse momento é negativo. Aliás, positivo, porque ele atua no sentido anti-horário, certo? Exatamente como a gente arbitrou aqui. Então, o momento devido à força P vai ser positivo. E vai ser o valor de P vezes a distância até o ponto de rotação, o eixo de rotação. Está aqui, né? Essa distância D aqui. Se nós formos lá atrás, a gente vai observar qual é a distância. A distância é 0,6 de metro. Muito bem. Então, vamos colocar aqui. 0,6. Muito bem, agora os momentos devido aos outros esforços. O momento devido ao esforço de 50 kN, ele atua no sentido horário, então ele vai ser um momento, uma tendência de rotação negativa, e vai ser igual a 50 vezes a distância, né? Se a gente olhar lá no enunciado da página anterior, a distância de 50 até o ponto de rotação C é 0,3 metros, certo? Muito bem, então 50 vezes 0,3.
Mesma coisa a força de 15, né? Força de 15 também provoca uma rotação negativa, vezes a distância de 0,6, porque ela atua ali na ponta, né? Isso tudo tem que ser igual a zero, ou seja, igualar a zero significa um tem que equilibrar o outro. O que nós temos que fazer aqui é passar todo mundo para lá, né? Todos os termos para lá. Então eu vou pegar esse termo aqui, vou jogar para cá. Quando eu jogo ele para cá, ele vai positivo, né? Que ele estava negativo, ele fica positivo. E vou jogar também esse termo aqui. Quando ele vai para lá, ele também vai positivo. E o 0,6 que está multiplicando vai para lá dividindo. Muito bem, isso daqui dividido por 0,6, certo? Muito bem. Isso daqui vai ser, qual que vai ser a resposta disso? Deixa eu fazer aqui na minha calculadora. 15 vezes 0,6 mais 50 vezes 0,3. Tudo isso dividido por 0,6. Vai dar uma força de 40. Então, 40. Qual que é a unidade aqui? A unidade é a mesma unidade dos esforços que a gente está utilizando, né? Então, aqui não é quilonewtons, 15 quilonewtons, 50 quilonewtons. Então, a resposta aqui também vai ser em quilonewtons. Muito bem, achamos o esforço. Só para relembrar, a gente está fazendo um trajeto para encontrar essas duas propriedades, a força e a área, né? Então, a força nós já encontramos. Ok. Então, a força está ok. Precisamos agora da área, certo? Como que a gente calcula a área? Bom, primeiro, a área de quê? Veja, a área do elemento que a gente está analisando. Olha que o elemento que a gente está analisando é essa barra AB. Apesar de a gente ter olhado para o elemento BCD aqui, para o cálculo de esforço, mas a gente só fez isso porque é esse elemento que faz com que o esforço conhecido se propague até a barra de interesse. Porque a barra nossa, o nosso interesse aqui, ó, é a barrinha que está escondida, que ela não está sendo mostrada, que ela está aqui, ó, bem nessa posição aqui, né? Essa barrinha está ali. E quem é que puxa a barrinha? Quem é que solicita a barrinha? É esse elemento. Então, por isso nós fizemos o diagrama de corpo livre nele. Mas o elemento que a gente está analisando é a barrinha AB, né? A gente só fez isso para encontrar a força F aqui, que atua sobre essa barra, né? Agora nós precisamos encontrar a área, certo? Então vamos lá. Vamos encontrar a área da seção transversal daquela barrinha. Veja, aqui é uma barra circular. Então, só redesenhar aqui a seção transversal, né? É uma barra circular. Então, essa área vai ser a área de um círculo, né? Vai ser a área de um círculo. Veja, a área de um círculo a gente conhece como sendo π vezes o raio, né? Mas é mais comum que a gente conheça não propriamente o raio, muito mais o diâmetro, né? É difícil a situação em que a gente conhece o raio e não o contrário, e não o diâmetro. É mais comum a gente conhecer o diâmetro. A gente se comunica comercialmente com as pessoas através do diâmetro também, não tanto do raio, né? Então é mais conveniente que a gente expresse essa fórmula aqui do seguinte modo. Olha, no lugar de R, desculpa, πr ao quadrado, né? Faltou o quadrado aí. No lugar do R, eu vou colocar
a correspondência no diâmetro. Veja, o raio não é igual a metade do diâmetro? Então, diâmetro sobre 2 eu vou colocar no lugar do raio. Lembra que o raio está elevado ao quadrado? Então, isso que eu coloquei no lugar do raio vai também elevado ao quadrado. Quando eu elevar d ao quadrado, isso vai ficar π vezes o diâmetro ao quadrado, dividido por, também o 2 vai elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado, 4. Bom, essa forma ela é muito mais conveniente, mas as duas são equivalentes. π d ao quadrado sobre 4. Uma coisa importante é que a gente precisa encontrar esse valor, a gente precisa aplicar esse valor para encontrar em metros, né? Metros quadrados. Então, o diâmetro que foi dado no enunciado foi dado em milímetros. Olha aqui, 10, a barra AB, né, possui um diâmetro de 10 milímetros. Está aqui, 10 milímetros de diâmetro. Então, nós precisamos transformar isso, milímetros, né, em metros. Veja, então nós vamos colocar aqui, ó. O diâmetro é igual a 10 milímetros. Como é que a gente transforma isso em metros? Bom, a gente divide por 1000, porque o milímetro é a milésima parte do metro. Então, quando a gente fizer isso, nós vamos encontrar aqui divide por 1000, né? Porque o metro é a milésima, o milímetro é a milésima parte do metro. Nós vamos encontrar 0,01 de metro. E esse valor nós vamos substituí-lo aqui no lugar do diâmetro, certo? Então vamos lá. A área do círculo, ou área da seção transversal, é igual a π vezes o diâmetro, que é 0,01 ao quadrado, sobre 4. Quanto é que vai ficar essa expressão aqui? Então vai ser π vezes 0,01 elevado ao quadrado dividido por 4. Então nós vamos encontrar 7,85 vezes 10 a menos 5. Isso em metros quadrados, que é a área, né? Pronto. Agora nós terminamos a nossa busca, né? Nós estávamos buscando a força, já encontramos. Agora também a área, já encontramos. Precisamos agora substituir os valores para encontrar a tensão. Então, vamos utilizar essa mesma folha aqui. A tensão, então, vai ser igual a força sobre área. Deixa eu escrever aqui. Cálculo da tensão. Então, a força nós já encontramos, era 40 kN. Só que as fórmulas a gente não coloca fora do sistema internacional. E kilonewton não é do sistema internacional, mas sim newton. Então, para tirar o K, a gente tem que substituí-lo, né, pelo seu valor numérico. O K vale 10 elevado ao cubo, ou 1000, né? 1000 newtons, 40.000 newtons, dividido por a área, que nós acabamos de encontrar, e que vale aqui, ó, 7,85, 10 a menos 5. Muito bem. Se nós fizermos aqui 40 dividido por 7,85,
Vamos encontrar 5,1 vezes 10 elevado à oitava. A unidade de tensão é pascal. Bom, mas esse número ele é pouco compreensível, porque na maioria das vezes a gente encontra os valores tabelados de tensões máximas admissíveis normalmente os valores estão em megapascal. Então, por exemplo, nós temos lá do aço carbono simples, o aço carbono, a tensão máxima admissível é de 200 megapascal, aproximadamente, né? Aço carbono é esse aço, aço doce, né, como é chamado, é esse aço que a gente usa no dia a dia para fazer portão, janelas, né? Essas chapas mais maleáveis, fáceis de dobrar e fáceis de soldar. Então, o aço carbono, aproximadamente uma tensão máxima de 200 megapascal. Se a gente usa um aço ferramenta, por exemplo, a tensão vai para tensão máxima vai para 600 megapascal. Agora, o que significa 1 megapascal, né? Porque a unidade do sistema internacional é só pascal. Agora, o que é 1 megapascal? 1 megapascal é o mesmo que 200 vezes 10 elevado à sexta pascal. Ou 600 vezes 10 elevado à sexta pascal. Então, para a gente fazer um comparativo melhor, nós não vamos apresentar em 10 à oitava, que isso é pouco usual. Nós vamos transformar esse 10 à oitava para um 10 à sexta e aí conseguir fazer a comparação. Eu vou pegar esse número aqui e a tensão encontrada vai ser 5,1 vezes 10 elevado a 2 vezes 10 elevado a 6, né? Para sair o 10 elevado a 6 que a gente quer, para transformar em isso aqui é megapascal. Então 10 ao quadrado é 100, né? Então vai dar 510. Daqui 510 vezes 10 à sexta pascal ou 510 megapascal. Então nós vimos aqui que é uma tensão bastante alta, né, 500 megapascal, e que então não poderíamos utilizar um aço carbono comum, por exemplo, que a tensão máxima admissível para ele é 200 megapascal, e o aço ferramenta poderia ser utilizado, mas veja, isso é um aço muito nobre, não seria adequado a gente utilizar aço ferramenta para poder usar como uma barrinha de acionamento, né? Então talvez fosse melhor a gente aumentar o diâmetro, né, da barra. Enfim, então tá aí um exemplo de tensão normal para a gente poder utilizar como modelo para resolver os exercícios que vão ser aplicados a seguir. Muito obrigado, até a próxima.